Livro Palestras Íntimas de São Francisco de Sales. Palestra 17. Sobre vários assuntos, das aversões. Falo sempre de improviso. Principiemos por fazer o sinal da cruz. Antes de responder às perguntas que se me fazem, parece-me bem dizer uma coisa que me acontece frequentes vezes. É que quando, nos meus sermões, repreendo os vícios, atinjo sempre algumas pessoas em particular, não tendo, todavia, a mínima intenção de o fazer. E digo isso para evitar o juízo que as nossas irmãs possam fazer de me referir a alguma em particular, se acaso toque em algum defeito que elas possam ter cometido. Contudo, apesar de não ser esta a minha intenção, folgarei muito se o fizer, e desde já o digo. Os filósofos, e sobretudo o grande Epiteto, fazem uma grande diferença entre um barbeiro e um cirurgião, dado agora ser quase a mesma coisa. Fazem esta diferença quanto às lojas deles, dizendo: se estáis perto de uma loja de barbeiro, sentireis grande prazer, pois tem lá sempre um rapazinho a tocar flautim, e além disso o barbeiro perfuma a loja de tal modo que toda ela é perfume. Pelo contrário, o consultório do cirurgião tem um cheiro fétido, e não se vê nela senão emplastos e ungüentos. Ouvem-se ali de ordinário os pobres doentes que gritam: ai, que me fazeis? Meu Deus, que dores! A uns fazem incisões, a outros tratam-lhe as fraturas, a um terceiro aplicam-lhe pontas de fogo. Enfim, tudo isso lhes causa grandes dores, pois sabido é não poder pôr os ossos deslocados no seu lugar sem fazer dizer ai ao pobre doente. Mas o barbeiro, quando corta a barba, não faz doer, porque esta não é sensível. Umas vezes, minhas filhas, faço de barbeiro e outras de cirurgião. Não vedes que ao pregar no couro sou mais comedido? Habitualmente não toco nos defeitos particulares com tanta familiaridade como o faço nas nossas palestras íntimas, por causa dos leigos que nos escutam. Limito-me a espalhar perfumes, falando somente das virtudes e das coisas que servem para consolar as nossas almas. Toco um bocadinho de flautim, falando dos louvores que devemos dar a Deus. Mas, nos nossos colóquios familiares, apresento-me como cirurgião, trazendo somente emplastros e cataplasmas para aplicar sobre as chagas das minhas queridas filhas, e ainda que elas gritem um pouco, ai, nem por isso deixarei de carregar a mão sobre a chaga, para que o emplasto pegue melhor, e assim as curar, e fazer que fiquem muito sãs. Se faço alguma incisão, causar-lhe-eis dor, mas com isso não me aflijo, pois é só para este fim que eu aqui estou. Eis a razão, queridas filhas, porque peço as minhas desculpas àquelas que poderei atingir, na certeza, porém, que se tal me acontecer, falo-ei de todo o meu coração. Entremos, pois, no assunto. Vejamos qual é a primeira pergunta que me fazem. As nossas irmãs, às vezes, confessam-se de certas coisas que os confessores não percebem, como talvez das aversões. Que remédio há para isso? É verdade que há confessores que, não compreendendo nada o que seja aversão, e se não lhe o explicam, pensam que são inimizades. E como direi, não é assim. Encontram-se homens muito doutos, que, tendo confessado durante 30 anos aos seculares, não entenderão as filhas da Santa Maria da Visitação no respeitante à confissão, como também não há de compreender as pessoas que, fora da Visitação, fazem profissão de serem muito espirituais. Trata-se de coisas tão miúdas e tão sutis que só as pessoas verdadeiramente devotadas às coisas do espírito as compreendem bem. Mas então que fazer?
Parece-me ser muito conveniente que as superioras, quando desconfiam não estarem os confessores em condição de as entender bem, os devam elucidar sobre este ponto. E se estas o não fazem, as irmãs que perceberem que o confessor se engana, imaginando que esta aversão de que se acusam é ódio ou malquerença, o que facilmente conhecerão pela repreensão que lhes dá, devem fazer-se compreender melhor e dizer-lhe com toda a liberalidade: Padre, não é isso. Parece-me que não me fiz perceber. Foi assim. E depois podem muito bem dizer à superiora que o confessor as não percebe. Por isso não é acusá-lo de imperfeição nenhuma, nem mesmo de ignorância, pois pode acontecer que o confessor, apesar de ser sumamente douto, não seja contudo capaz de as compreender nessas coisas tão sutis, e que dizem respeito antes à imperfeição do que ao pecado. Aconteceu-me isso uma vez ao confessar uma pessoa. Acusou-se ela de uma coisa que não percebi bem, tanto mais que não podia acreditar que numa casa de tão grande perfeição se cometesse semelhante falta. Disse-lhe com toda a naturalidade que a não entendia e que lhe pedia que me explicasse melhor aquilo de que se acusava, o que ela fez, e achei que não tinha importância nenhuma. Certamente, desejaria que as nossas irmãs tivessem um grande cuidado em se confessarem muito claro e simplesmente, para não porem os confessores nestes embaraços. A superiora deve, com humildade, informar os confessores da qualidade das faltas que as irmãs cometem nessas aversões. São certas inclinações, algumas vezes naturais, que fazem com que tenhamos uma certa repugnância em tratar com as pessoas que nos-la fazem sentir, que impede de nos comprazermos ao falar-lhe, isto é, que não tenhamos nisto prazer, como teríamos em conversar com aqueles por quem sentimos uma inclinação agradável, que nos leva a amá-las com um amor sensível, que entre o nosso espírito e o destas pessoas há uma certa ligação e entendimento recíproco. Ora, para mostrar que amar a uns por inclinação e não a outros é uma coisa natural, os filósofos apresentam este exemplo. Entram 2 homens numa casa de jogo, onde estão outros 2 jogando, e logo têm desejo que ganhe este e não aquele. Por que sucede isto, se nunca se tinham visto um ao outro e eram absolutamente desconhecidos, não sabendo qual é o mais virtuoso? E, contudo, isso acontece ordinariamente. Temos, pois, de confessar que essa inclinação de amar mais a uns do que a outros é natural. E vê-se isso até nos animais, que, apesar de não terem razão, têm, contudo, aversão e inclinação por um instinto natural. Fazei a experiência com um cordeirinho que acaba de nascer. Mostrar-lhe a pele de um lobo. Apesar do lobo já estar morto, o cordeirinho começará a dar balidos, irá esconder-se debaixo da mãe, fazendo grande alarido para evitar encontrar-se com o lobo. Mostrar-lhe, porém, um cavalo, que é um animal muito maior. Não terá medo nenhum. Pelo contrário, pôr-se-á a brincar com ele. A razão disto não é outra, senão que tem atração natural para um e aversão pelo outro. Devemos inquietar-nos muito com as aversões? De certo que não, assim como das inclinações, contanto que as submetamos à razão. Tenho aversão a conversar com uma pessoa que sei ter grande virtude e com quem posso aproveitar muito. Deverei deixar-me levar da inclinação que me faz evitar encontrar-me com ela? De modo nenhum. É necessário sujeitar a minha aversão à razão, que me deve fazer procurar a sua companhia, ou pelo menos deixar-me ficar com esta pessoa em espírito de paz e tranquilidade. Há, porém, pessoas que têm tanto medo de ter aversão àqueles de quem gostam por tendência natural, que fogem de conversar com eles, com receio de lhes encontrarem algum defeito
que lhes tire o gosto da sua afeição e amizade. Estas amizades são comumente chamadas amizades de alforge, que pende todo para um lado. Conheci um senhor assim. Éramos companheiros de escola. Gostava ele muito de mim, e por isso mesmo fugia de se encontrar comigo, o que me causava grande estranheza, pois eu nunca tinha sido desagradável com ele. Finalmente, encontramo-nos uma vez e disse-me com franqueza o motivo que tinha para evitar a minha conversação. Receava não poder depois gostar tanto de mim como gostava, pois que, dizia, logo que via alguma imperfeição ou defeito naqueles de quem gostava, perdi imediatamente o gosto que sentia nessa amizade, ainda que não fosse senão dizerem algumas palavras pouco convenientes ou terem nas maneiras a menor falta de cortesia. Que remédio dar a tais aversões, uma vez que ninguém, por perfeito que seja, pode estar isento delas, numa ou outra coisa? Os que têm um natural áspero terão aversão àquele que é muito meigo, e parecer-lhes-á esta doçura demasiada moleza, não obstante ser a qualidade mais universalmente apreciada. Contudo, vêm-se senhoras tão enjoadas do açúcar, que se o veem sobre a fruta, só por isso deixam de a comer. Ninguém está isento de aversões enquanto estamos nesta vida. O único remédio para este mal, como para toda espécie de tentação, é um simples esquecimento, quero dizer, não pensar nisso. Acho-me a fazer alguma coisa com uma pessoa a quem tenho aversão? Devo distrair o espírito da atenção à minha aversão, sem nada dar a perceber. Mas a nossa desgraça está em que queremos saber bem se temos razão ou não para ter esta aversão. Não devemos nunca ocupar-nos de tal coisa, porque o nosso amor próprio, que nunca dorme, nos doirará tão bem a pílula, a ponto de nos fazer convencer que a nossa razão é boa. Isto levar-nos-á a considerar que é verdade termos certas razões que nos parecem boas, e depois, uma vez aprovadas pelo nosso próprio juízo e amor próprio, já não haverá meio de impedir que as achemos justas e razoáveis. É preciso termos muito cuidado com isto. Estendo-me um pouco sobre este assunto, porque é muito importante. Nunca temos razão para ter aversões, e muito menos para as querer alimentar. Quando são simples aversões naturais, não devemos fazer caso nenhum delas, mas desviar daí o pensamento, sem as dar a perceber, e enganar assim o nosso espírito. Devemos, porém, combatê-las e destruí-las quando vemos que o natural vai mais além e nos quer desviar da obediência à razão. Nesse caso, devemos recorrer a esta que nunca nos permite que façamos coisa nenhuma a favor das nossas aversões, nem das nossas inclinações, quando são más, receando ofender a Deus. Ora, quando não fazemos outra coisa em favor das nossas aversões, se não falar um pouco menos amavelmente do que faríamos com uma pessoa por quem temos grande sentimento de afeto, isto não é grande coisa, pois proceder de outro modo quase não está no nosso poder quando estamos debaixo da influência dessa paixão. Seria um mal exigirem isto de nós. E acerca deste ponto já basta. Passemos à segunda pergunta. Se será permitido a uma irmã queixar-se um pouco algumas vezes a outra da superiora, da mestra das noviças ou de outra irmã, a ter contrariado ou não lhe ter feito à vontade em alguma ocasião, e se não seria melhor fazer essas queixas ao confessor, ao superior ou à própria superiora, se foi a mestra ou outra irmã que nos contrariou, em vez de o fazer a uma irmã a sua escolha. Meu Deus, queixarmos-nos é uma coisa muito perigosa, porque, como dissemos na introdução, ordinariamente quem se queixa peca. A primeira maneira é isto, queixar-se a uma irmã e falar da imperfeição daquela
que nos não faz à vontade, é absolutamente má. A segunda, de zelo aos superiores, tolera-se nos imperfeitos. Mas quanto a nós, quisera eu que não fôssemos tão sensíveis, que nos quiséssemos queixar da menor descontentamento que recebemos do próximo, não tendo ele, talvez, intenção nenhuma de nos desgostar. Não é preciso dizer muita coisa sobre este assunto. Basta saber que, sem demora, nos devemos emendar, por ser uma coisa de bastante importância. A terceira pergunta é: como nos devemos comportar ao receber os livros que nos dão para ler? Dará a superiora a uma das irmãs um livro da imitação de Nossa Senhora, de que ela não vai gostar, ou então as mortificações diárias, ou qualquer outro bom tratado das virtudes. Porque não gosta dele, não tirará proveito da sua leitura. Vai lê-lo com negligência de espírito e aborrecimento, portanto, sem nenhum gosto e prazer de tal leitura. A razão, diz, é que já sabe o livro de cor, e além disso, gostava mais que lhe dessem o amor de Deus, ou os livros que dele falam. Parece-me que essa irmã não faz mal em gostar mais do amor de Deus do que de todos os livros juntos, pois certamente o amor de Deus deve ser preferido a tudo o mais. Querendo, porém, falar segundo a intenção da irmã que faz esta pergunta, diremos ser uma imperfeição escolher ou desejar outro livro diferente daquele que nos é dado, sendo isso sinal que lemos mais para satisfazer a curiosidade do espírito do que para aproveitar da leitura. O espírito tem a sua curiosidade, assim como o corpo e os olhos. Se lemos para aproveitar, não para nos satisfazer, ficaremos igualmente satisfeitos, tanto com um livro como com o outro. Pelo menos, aceitaríamos de bom grado todos os que os nossos superiores nos dessem. Digo muito mais, pois asseguro-vos que teríamos prazer em ler sempre o mesmo livro, contanto que fosse bom e que falasse de Deus. E ainda que não contivesse, senão, só o nome de Deus, ficaríamos satisfeitos, porque depois de o ter lido e relido muitas vezes, acharíamos sempre muito o que fazer. Querer ler para satisfazer a curiosidade é sinal de termos ainda o espírito um pouco leviano, que não se ocupa suficientemente em fazer o bem que aprendeu nesses livrinhos da prática das virtudes. Falam eles muito bem da humildade e da mortificação, virtudes que não se praticam se tais livros não se aceitam de bom grado. Dizer, porque me desagrada, não tirarei proveito da leitura, não é bom arrazoado, assim como, já o sei todo de cor, não posso ter gosto em o ler. Tudo isso são criancices, é preciso ser mais generoso. Dão-vos um livro que sabeis já todo, ou quase todo de cor? Dai graças a Deus, porque compreendereis com mais facilidade o seu conteúdo. Se vos dão outro que já lestes muitas vezes, humilhai-vos na certeza de ser Deus quem assim o quer, para vos ocupardes mais em praticar do que em aprender. É sua vontade que vos seja dada segunda ou terceira vez, porque não aproveitastes com a primeira leitura. Já vos tenho dito noutras ocasiões que, tendo um religioso perguntado a São Tomás de Aquino o meio a empregar para vir a ser muito douto, respondeu-lhe que não lesse senão um livro. Mas o mal de tudo isso é que procuramos sempre a nossa própria satisfação e não a nossa maior perfeição. Se, tendo em consideração a nossa fraqueza, a superiora nos pergunta que livro queremos, podemos então escolhê-lo com simplicidade. Fora disso, devemos sempre sujeitar-nos humildemente a tudo que os superiores nos mandam, quer seja do nosso gosto ou não, sem nunca mostrar quaisquer sentimentos que poderíamos ter contrários a esta submissão. Em tal caso, já se não dirá: não me agrada ler tal livro que a superiora me mandou ler. Quer-se saber agora
se é permitido nomear as irmãs que nos viessem contar alguma coisa que a superiora ou uma irmã tivesse dito contra nós. Porque como se diz tudo à superiora, talvez ela pergunte o nome da irmã que nos veio contar tal coisa, e duvidais se lhe deveis dizer ou não. Digo-vos que não, e a superiora não vo-lo deve perguntar, porque dizê-lo é um pecado que pode ser de importância segundo a matéria de que se trata, e é-nos proibido revelar o pecado secreto do próximo. Se se trata apenas de imperfeição, pode dizer-se, mas não se é pecado. Excetuo, contudo, aquelas que têm o cargo de advertir e vigiar as outras, pois essas podem advertir das coisas que em si são pecado. Não, porém, as outras a quem não incumbe tal obrigação. Dizei-me ser muito bom o dizer-se à superiora quais foram as irmãs que cometeram as faltas para as corrigir com mais brandura. É preferível não as nomear quando se trata de pecado, e que as repreensões sejam dadas em geral. Ainda que nem todas sejam culpadas, não é mal adverti-las a todas. As que forem culpadas tomarão para si a melhor parte da repreensão. Isto tem maior importância do que se pensa. Ir dizer a uma irmã que a superiora, na sua ausência, disse isto ou aquilo dela, é um pecado que se poderia chamar sussurro. É preciso ensinar-vos a falar latim. Sussurratio, em latim, quer dizer sussurro. Um ligeiro ruído ou murmúrio que fazem esses riachos onde há pedras, que ao fazer saltar e ondear as águas, impedem-nas de correr sem ruído, como fazem os grandes rios, os quais correm tão devagar que quase se lhes não percebe o movimento contínuo. As pessoas do mundo fazem ruído, não como riachos, mas sim como correntes muito rápidas e que arrastam consigo tudo o que encontram. Os mundanos murmuram com toda a liberdade, apregoam os pecados e os defeitos do seu próximo, semeiam discórdias, têm malquerenças e ódios mortais. Das aversões nem fazem caso, porque tudo para eles é ódio, e não cessam de contristar ou fazer mal àqueles a quem o têm. Mas quanto às pessoas mais espirituais, as suas aversões não produzem coisas de importância. São para elas mais depressa desgosto do que pecado, por isso mais merecem do que ofendem. Com que fim, minhas queridas filhas, ireis vós contristar uma pobre irmã com esta vossa intriga, indo-lhe contar que a superiora, ou outra qualquer, disse dela alguma coisa que a poderá desgostar? Santo Deus! Devemos ter mais zelo da paz e tranquilidade de coração das nossas irmãs. Mais cuidado em encobrir os defeitos do próximo. Com isso fazeis dois males. Além de falardes da imperfeição que se cometeu, tirais a paz à vossa irmã e falais em particular. Se pela graça de Deus nos abstemos desses grandes pecados que eu disse serem cometidos no mundo, é preciso também que tenhamos grande cuidado em não cair nestes, porque podemos não os cometer. A vossa irmã comete um pecado secreto? Fazei o que puderdes para que se emende, usando de correção fraterna, como está marcado nas regras. Fora disso, tende grande cuidado em não o descobrir, a não ser como o artigo da correção vos diz haverdes de fazer. De outra maneira, haverá pecado em o revelar. Podemos dizer os nossos pecados veniais alto e claramente diante de toda a gente, principalmente com o fim de nos humilharmos. Não assim os pecados mortais, por não sermos senhores de nossa reputação. Com mais motivo, estamos obrigados a não descobrir os do próximo, quando eles são ocultos. Não há mal em dizer aos superiores uma coisa que foi vista por muitos. Por exemplo, uma irmã ter-vos-á dito palavras que se vê advirem de paixão e de impaciência. Se faz isto diante de outra qualquer irmã, não é um segredo, nem um pecado oculto.
Podeis muito bem dizê-lo à superiora, para que ela procure levá-la a emendar-se. O mesmo digo de todas as outras faltas, que não são de importância, como ligeiras murmurações, palavras ou maneiras frias no trato de umas com as outras, faltas de observância das constituições e pequenas coisas semelhantes. Mas nas grandes, deve fazer-se o que está no artigo da correção. Quis a quinta pergunta, se nos havemos de admirar ao ver entre nós imperfeições ou mesmo nos superiores. Quanto ao primeiro ponto, é fora de dúvida que não vos deveis admirar de forma nenhuma ao ver aqui algumas imperfeições, assim como nas outras casas religiosas, por perfeitas que sejam, porque nunca o sereis tanto que não cometais sempre algumas de vez em quando, mais ou menos à medida em que ides sendo provadas. Não é para admirar uma irmã que não tem nada que a desgoste ou aprove. Seja muito dócil. Quando me dizem, aqui está uma irmã, quem nunca se vê cometer faltas, pergunto logo, tem algum cargo? Se me dizem que não, pouco caso faço da sua perfeição. Porque, minhas queridas irmãs, há muita diferença entre as virtudes dessa e as de outra que é muito provada, quer exteriormente pelas contradições ou ocupações, quer interiormente pelas tentações. Porque a fortaleza da virtude nunca se adquire em tempo de paz, enquanto não somos provados pela tentação do seu contrário. Oh, como é feliz aquela que, tendo sido vaidosa no mundo, continua sempre a ser provada por esta tendência na religião. Porque, em vez de a prejudicar, essa tentação será a causa de se fazer humilde e de uma verdadeira e sólida humildade. Aqueles que são muito mansos, enquanto não têm contradições, e que não adquiriram essa virtude à ponta da espada, são certamente muito exemplares e de grande edificação. Mas fazei a experiência e vereis como logo se agitam e mostram que a sua doçura não era uma virtude forte e sólida, mas mais imaginária do que verdadeira. Há muita diferença entre acabar com o vício e ter a virtude que lhe é contrária. Muitos que parecem ser muito virtuosos não têm virtude nenhuma, porque não a adquiriram com trabalho. Acontece muitas vezes que as nossas paixões dormem e estão entorpecidas, e se durante esse tempo não fazemos provisão de forças para as combater e resistir-lhes quando despertarem, seremos vencidos no combate. Devemos permanecer sempre humildes e não pensar que temos virtudes, ainda que não cometamos, pelo menos com conhecimento, as faltas que lhes são contrárias. Quisera eu que as irmãs do véu branco não reparassem nas faltas das outras, mas se impusessem tanto cuidado em ver as suas próprias, para não terem tempo de ver as que as professas cometem, pelo menos durante o tempo do seu noviciado. Porque depois, ou quase no fim deste, já não se apercebem dos outros, porque findas as repreensões, as paixões adormecem. E nesta altura não hão de fazer grandes faltas, e assim estarão tão atentas a Deus para não poderem ver as faltas das irmãs professas, parecendo-lhes estas muito provadas. Deste modo, hão de ter mais pena das que caem do que admirarem-se de as ver cair, e tê-las-ão por muitíssimo boas. As professas, dado ainda que fossem muito imperfeitas, não deixarão de lhes desejar a graça de fazer a santa profissão e de viver o resto dos seus dias na sua companhia. Na verdade, há muitas pessoas que se enganam, imaginando que aqueles que aspiram às perfeições não deveriam nunca cair em imperfeições, e sobretudo as religiosas, pois lhes parece que basta entrar na religião para ser perfeito, e não é assim. As religiões não são para reunir pessoas perfeitas, mas sim pessoas que tenham a coragem de querer atingir a perfeição. E a perfeição outra coisa não é, senão ter, além da caridade, pois todos aqueles que estão em graça a têm, também o fervor da caridade, que não só nos faz empreender
a extirpação dos nossos vícios, mas faz-nos trabalhar com fidelidade para adquirir as santas virtudes que lhes são contrárias. Vou contar-vos o que me tem sucedido bastantes vezes. Perguntei a essas mulheres seculares que aqui vêm se me responderiam a verdade ao que lhes queria perguntar. Tendo-me elas dito que sim, pedi-lhes o seu parecer a respeito das filhas da visitação. Imediatamente, umas me responderam que tinham achado aqui mais virtude do que pensavam, e eu dava graças a Deus. Outras, a quem fiz a mesma pergunta, responderam-me que havia grande diferença entre ler a regra e vê-la praticar, porque a regra não é senão mel e açúcar, é a própria doçura e perfeição, mas que não deixavam de se ver aqui as irmãs cometerem algumas imperfeições, do que eu sorri, por ver que elas pensavam que porque as regras são tão perfeitas, não se deviam cometer imperfeições. Que fazer então, ao verem-se imperfeições nos superiores, como se veem nas demais? Não nos deveríamos admirar? Não se elegem superiores imperfeitos, dizeis vós. Ai, minhas queridas filhas, se não se quisessem eleger senão superiores ou superiores perfeitas, será necessário pedir a Deus que enviasse santos ou anjos para o serem, porque entre os homens não os encontraremos. Procura-se, é verdade, que não deem mau exemplo, mas quanto a não terem imperfeições, não se atende a isso, contanto que tenham as condições de espírito que são necessárias. Poderiam encontrar-se pessoas mais perfeitas, sem por isso terem as qualidades necessárias para serem superiores. Dizei-me, minhas queridas filhas, não nos mostrou nosso Senhor que se não deve atender a isso, ao escolher São Pedro para superior de todos os apóstolos? É bem notório que São Pedro era mais imperfeito que todos os outros. Mostrou bem mesmo depois de ter este cargo tão importante. Que falta não cometeu na morte e paixão do seu mestre, entretendo-se a falar com uma criada e negando tão desgraçadamente o seu amadíssimo Senhor, que tanto bem lhe tinha feito? Fez-se valentão e afinal fugiu. Mas além disso, depois de ter sido confirmado em graça pelo Espírito Santo, cometeu uma falta que se julgou de tal maneira importante que São Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz-lhes ter-lhe resistido na própria face, por ser repreensível. E nós ainda nos admiraremos que os nossos superiores cometem faltas depois de termos visto que São Pedro as tinha, mesmo depois de ter recebido o Espírito Santo? E não só São Pedro, mas também São Paulo e São Bernardo, que tiveram uma pequena altercação entre eles por São Barnabé querer levar João Marcos, que era seu primo, com os que iam pregar o Evangelho. São Paulo era de opinião contrária, não queria que ele fosse. São Barnabé não quis ceder à vontade de São Paulo e por isso separaram-se e foram pregar, um para uma terra e outro, com o primo para outra. Nosso Senhor tirou o bem desta contenda, pois em vez de pregarem num só lugar, lançaram a semente do Evangelho em diversas partes. Não imaginemos que enquanto estivermos nesta vida, poderemos viver sem cometer imperfeições, mesmo até pecados veniais, porque isto é impossível, quer aos superiores, quer aos inferiores. Somos todos homens e, por conseguinte, todos temos necessidades de acreditar nesta verdade como muito certa, a fim de não nos admirarmos de nenhum de nós estar isento de imperfeições. Mandou-nos nosso Senhor dizer cada dia essas palavras do Pater: perdoai-nos as nossas ofensas. E neste preceito não há exceção, porque todos temos necessidade de o fazer. Não é boa conclusão dizer: ele é superior, portanto não é colérico, nem tem outras imperfeições. Como também é bispo, por isso não diz mentiras, nem tem vaidade. Talvez fiqueis admiradas ao irdes falar à superiora, e ela vos diz alguma palavra
com menos meiguice do que do costume, por ter talvez a cabeça cheia de cuidados e assuntos para resolver. O vosso amor próprio fica todo perturbado, em vez de pensardes que Deus permitiu a superior esta pequena falta de afabilidade para mortificar o vosso amor próprio. Procurava este que a superiora vos acariciasse um pouco, recebendo com amabilidade o que lhe queríeis dizer. Enfim, muito nos custa encontrar a mortificação onde não a buscamos. Mas não, devemo-nos retirar, pedindo a Deus pela superiora e bendizendo por esta amada contrariedade. Numa palavra, minhas queridas filhas, lembremo-nos das palavras do grande apóstolo São Paulo. A caridade não procura o mal. Não diz que não vê o mal, mas que não o procura. Quer dizer, por pouco que duvide que haja mal no que vê, não penetra mais, mas crê muito simplesmente que não havia nisso mal, querendo dizer que, quando vê, afasta-se sem pensar nisso, nem se entreter a considerá-lo. Perguntais-me se a superiora não deve mostrar repugnância em as irmãs notarem os seus defeitos e que deve dizer quando alguma se vai acusar com toda a simplicidade de ter feito algum juízo ou de ter tido algum pensamento acerca da imperfeição dela, como, por exemplo, se alguma tivesse pensado que a superiora tinha dado uma reprimenda com paixão, que deve a superiora fazer em tal ocorrência? Deve humilhar-se e recorrer ao amor da sua abjeção. Se, porém, a irmã estivesse um pouco perturbada ao dizê-lo, a superiora não deveria dar-se por achada, mas mudar de conversa, guardando, contudo, a humilhação no seu íntimo. É preciso ter muito cuidado para que o amor próprio não nos faça perder a ocasião de ver que somos imperfeitos e de nos humilhar. E ainda que se omita o ato de humildade exterior, para não afligir a pobre irmã, que já o está bastante por ter tido esse pensamento, não se deve, no entanto, deixar de fazer o ato interior. Se, pelo contrário, a irmã não estivesse perturbada ao acusar-se, acharia eu muito bom que a superiora confessasse com franqueza a falta, se foi verdadeira. Caso contrário, convém que o diga com humildade, guardando contudo a humilhação sofrida por a terem julgado em falta. Como vedes, esta pequena virtude do amor à nossa própria humilhação nunca se deve afastar do nosso interior, nem um momento, porque a toda hora temos dela necessidade. Por adiantados que estejamos na perfeição, tanto mais que as nossas paixões renascem, às vezes até mesmo depois de termos vivido muito tempo na religião e depois de termos feito grandes progressos na perfeição. Assim sucedeu a um religioso de São Pacômio, chamado Silvano. Quando este estava no mundo, era charlatão e comediante de ofício. Tendo-se convertido e feito religioso, passou não só o ano da sua aprovação, mas muitos outros depois, numa mortificação muito exemplar, sem que jamais lhe vissem fazer ato algum de seu primeiro trabalho. 20 anos mais tarde, pareceu-lhe que podia fazer alguma brincadeira sob pretexto de recrear os irmãos, pensando ter já as paixões tão mortificadas que não teriam já poder para o fazer passar além de um simples recreio. Mas o pobre homem enganou-se, pois a paixão do prazer ressuscitou de tal modo que depois das brincadeiras passou ao mau porte, de maneira que resolveram expulsá-lo do mosteiro, e tê-lo-iam feito se não fosse um dos seus irmãos da religião, que ficou por fiador de Silvano, prometendo que ele se emendaria. E assim aconteceu. Foi depois um grande santo. Eis, pois, minhas queridas irmãs, como nunca nos devemos esquecer do que fomos, a fim de não nos tornarmos piores e não pensar que somos perfeitos quando não cometemos grandes imperfeições. Devemos também ter cuidado em não nos admirarmos se temos paixões, porque nunca delas seremos isentos enquanto estivermos nesta vida. Esses eremitas, que disseram o contrário,
foram censurados pelo Sagrado Concílio e a sua opinião condenada e tida como errônea. É, pois, certo havermos de cometer sempre algumas faltas, mas devemos fazer a diligência para que sejam raras, e que se não vejam senão 2 em 50 anos, como se não viram senão 2 em todo o tempo que os apóstolos viveram, depois de terem recebido o Espírito Santo. Ainda que se vissem 3 ou 4, até 7 ou 8, em tantos anos, não nos deveríamos perturbar, nem perder a coragem, mas cobrar ânimo e tornar-nos mais fortes para nos emendarmos. Uma palavra ainda para a superiora. As irmãs não se devem admirar se a superiora comete imperfeições ou a mestra das noviças, haja em vista São Pedro, que apesar de ser pastor da Santa Igreja e superior universal de todos os cristãos, caiu numa imperfeição. Imperfeição esta que mereceu repreensão, como diz São Paulo. E da mesma maneira, nem a superiora, nem a mestra devem mostrar admiração de que se vejam os seus defeitos e que os da diretora sejam notados pelas noviças e os da superiora por todas as irmãs. Mas, tanto uma como a outra devem olhar para a doçura e humildade com que São Pedro recebeu a repreensão que lhe deu São Paulo, apesar daquele ser seu superior. Não se sabe o que é mais para admirar, se a força da coragem de São Paulo em repreender São Pedro, se a humildade com que este se submeteu à repreensão que lhe foi dada por causa de uma coisa que ele pensava proceder bem e tinha uma intenção muito boa. Vamos adiante. Perguntai se acontecesse que uma superiora tivesse tanta inclinação a agradar as pessoas seculares, sob pretexto de lhes fazer bem, que não tivesse por isso o cuidado particular que deve ter das irmãs de que está encarregada, ou então que lhe faltasse o tempo para tratar dos negócios da casa, por se demorar muito no locutório, se não estaria obrigada a cortar por esta inclinação de agradar aos seculares, ainda que sua intenção fosse boa? Responder-vos-ei que as superioras são pessoas destinadas para o bem, não só dos de dentro, mas também dos de fora. Devem ser sumamente afáveis com os seculares para lhes fazerem bem, e devem de bom grado dar-lhes uma parte do seu tempo. Mas que pequena parte pensais dever ser essa? Deve ser a 12ª, ficando as demais para serem empregadas na casa, no cuidado da família. As abelhas, é certo, saem das suas colmeias, mas só o fazem por necessidade ou utilidade, e estão pouco tempo sem lá voltarem. E, sobretudo, a abelha mestra não sai senão raras vezes, quando se forma novo enxame, estando ela rodeada do seu pequeno povo. A religião, isto é, a congregação, é uma colmeia mística, cheia de abelhas celestes que estão reunidas para prepararem o mel das santas virtudes, e para isso é preciso que a superiora, que está entre elas, como a mestra na colmeia, seja cuidadosa em as vigiar, para lhes ensinar a maneira de adquirir e conservar essas mesmas virtudes. Não deve, por isso, no entanto, deixar de falar com as pessoas seculares quando a necessidade ou a caridade o pedem. Por exemplo, com alguma senhora mundana que desejará talvez converter-se, deixando a vaidade para seguir a verdade e a devoção, e para isso precisará muito da assistência da superiora para lhe dar os ditames e conselhos que lhe são necessários. Mas fora da necessidade ou caridade, a superiora deve demorar-se pouco com os seculares. Digo, a não ser se for por necessidade, pois há certas pessoas de grande respeito que se não devem desgostar. E quanto ao que dizeis de a superiora se demorar muito no locutório, com a intenção de conseguir amigos para a congregação, certamente tal coisa não é tão necessária como se julgaria. Se ela se conserva dentro de casa para cumprir bem o seu cargo,
não deve duvidar nada de que Nosso Senhor há de dar à congregação os amigos que lhe forem necessários. Mas tem pena de despedir as visitas para ir aos ofícios quando se toca o sino, receando descontentar aqueles com quem está a falar. É preciso não ser tão condescendente, não se tratando de pessoas de respeitabilidade, ou então que só vêm muito raras vezes, ou que são de longe. Não se devem deixar os ofícios nem a oração, a não ser que a caridade o exija absolutamente. Quanto às visitas, que não são de cerimônia e das quais podem com facilidade livrar-se, a porteira dirá que a nossa mãe está na oração ou no ofício. Se quiserem, podem esperar ou então voltar noutra ocasião. Se não estou em erro, sabendo a superiora que, se perde a ocasião de rezar o ofício ou de fazer oração com as outras, tem de o fazer quando tiver oportunidade. Será muito cuidadosa em não perder, em coisas desnecessárias, o tempo que nisso emprega a comunidade. O não faltar aos ofícios ou à oração, na medida do possível, deve ser observado não só pela superiora, mas por todas as irmãs. E se acontecer que, por alguma grande necessidade, se falte, recuperem, ao menos, noutro tempo, a oração se o puderem fazer com facilidade. Pois quanto a rezar o ofício, ninguém duvida que tem obrigação de o fazer. A respeito da pergunta se não deve haver alguma pequena particularidade no trato da superiora, mais do que no das outras irmãs, tanto no vestir como na alimentação, numa palavra fica dada a resposta. Digo-vos que não, de modo nenhum, a não ser por necessidade, como se faz com todas as outras irmãs. Dizeis se ela não deve ter uma cadeira em toda a parte. Certamente que não, a não ser no coro e no capítulo. E nessa cadeira nunca a assistente se deve sentar. Ainda em todas as outras coisas se lhe deva ter o mesmo respeito que a superiora, entende-se na ausência desta. Mesmo no refeitório, não deve ter cadeira, mas sim um banco como as demais, ainda que por toda parte deva ser considerada como uma pessoa particular e a quem se deve ter um respeito muito grande, não deve, contudo, ser singular em coisa alguma, mas até o menos possível. Excetua-se sempre a necessidade. Assim, se fosse já muito idosa, seria permitido, nesse caso, dar-lhe uma cadeira para seu alívio. É preciso evitar cuidadosamente todas essas coisas que nos fazem parecer mais do que os outros. Quero dizer, tudo que transparece mais e é raro. A superiora deve ser conhecida e notada pelas suas virtudes, e não por essas singularidades desnecessárias, especialmente entre nós da visitação, que queremos fazer profissão particular de grande simplicidade. Essas honras são boas para aquelas casas religiosas onde se trata a superiora por minha senhora, mas entre nós nada disso deve haver. Que mais dizer ainda? Que se deve fazer para bem conservar o espírito da visitação e impedir que ele se dissipe? O único meio é tê-lo fechado e encerrado na observância das regras. Mas dizeis que há algumas tão ciosas desse espírito que não quereriam que ele transparecesse fora de casa. Há nesse zelo excesso que é preciso atalhar. Dizei-me, pois, com que fim se quer esconder ao próximo aquilo que lhe pode ser proveitoso? Eu não sou dessa opinião, pois quisera que todo o bem que se faz na visitação fosse conhecido e sabido por todos, e por isso fui sempre da opinião que seria proveitoso mandar imprimir as regras e constituições para que muitas pessoas, vendo-as, possam tirar delas algum proveito. Prouvera a Deus, minhas queridas irmãs, que houvesse muitas pessoas que a quisessem praticar, até mesmo homens. Em breve se veriam neles grandes mudanças, que redundariam em glória de Deus e salvação das suas almas. Sede sumamente cuidadosas em conservar o espírito da visitação, mas não de maneira que este cuidado impeça comunicá-lo
caritativamente e com simplicidade ao próximo, e cada um segundo a sua capacidade. E não temais que com esta comunicação esse espírito se dissipe, porque a caridade nunca estraga nada, antes aperfeiçoa todas as coisas.